meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do segundo ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, mais uma vez estou aqui com vocês para a gente poder vencer essa etapa. Repara, meu povo, que a gente está chegando ao volume 4, final do volume 4, estamos chegando à semana 4, para a gente poder fechar com estilo o plano de ensino tutorado que foi disponibilizado a todos vocês pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. O tema de hoje, mais uma vez, ele dá continuidade ao que a gente vem trabalhando e você aqui vai dialogar muito bem entre a história e a geografia. Por quê? Iremos falar sobre as tais políticas imigratórias e mundo do trabalho. Ou seja, a gente vai trazer a história para a nossa realidade. Só que como é de praxe, a gente sempre trabalha, é bom a gente falar um pouquinho sobre esse projeto que está em cima. O projeto que está em cima, que você que ainda não conhece, o Projeto Escola Online, vem comigo. Bom, o Projeto Escola Online, galera, no qual eu faço parte, eu, professor Matheus de História, e vários outros professores que acredito que vocês já conhecem, ele tem por objetivo oferecer para vocês uma educação de qualidade. Você vai encontrar em nossas mídias sociais, você vai encontrar no Instagram, que agora tem muita novidade, viu, galera? Você vê lá toda a nossa programação dos PETs, o dia que a aula vai ser colocada, além, é claro, de você também ter no Twitter, ter no Facebook e aqui no nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube que cada vez mais se fortalece por sua causa. Então você que ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve, dá o like, ativa as notificações, porque isso nos ajuda demais a fazer um canal melhor para a gente e principalmente para você. Mas antes da gente começar a rodar nossa vinhetinha, eu vou deixar aquele recado. Hoje eu vou falar para vocês o seguinte: olha, moçada, vencemos aí, o Estado vem prometendo que vai retornar às aulas, mas vamos esperar. De qualquer forma, a gente está junto nessa parceria. Beleza? Mas então, roda a nossa vinheta. Bacana, né? Então agora a gente pode começar a trabalhar, ok? Bom, galera, olha só, a gente, para não perder o hábito, temos um texto que vai trabalhar primeiro conceitos, para depois podermos trabalhar os textos. Vamos lá, galera. Fique por dentro dos conceitos. Imigração consiste no movimento de entrada de estrangeiros em um país ou região. Esse movimento pode ser temporário ou permanente. Já ouviram falar sobre a questão do imigrante? Todo mundo já deve ter visto aquela propaganda. O meu país é a terra. Então, galera, vejam que a questão de imigração é um fenômeno mundial. Beleza? Emigração consiste no movimento de saída de pessoas de um país ou região. Então, quando você está chegando, você está entrando, você é um imigrante. Quando você está saindo, você é um emigrante. Também pode ser temporário ou permanente. Ok? Migração é o deslocamento populacional de um lugar para o outro e abarca os conceitos de imigração e migração. Galera, eu encontrei um errinho aqui. A gente vai poder substituir o migração por emigração, tá? Porque senão você vai repetir. Provavelmente um errozinho de digitação que às vezes acontece, ok? Racismo é o preconceito ou discriminação baseada em diferenças biológicas entre os povos, coisa que hoje, de certa forma, ainda está muito presente, essa imbecilidade racial. Xenofobia consiste no medo ou aversão em relação aos estrangeiros, pessoas que na verdade são de fora. Hoje há pouco tempo vocês viram o Neymar reclamando, né? Lá no Paris Saint-Germain sobre a questão do racismo. É um fenômeno que infelizmente vem ganhando força no planeta inteiro. A que ponto o ser humano chega, né? A gente está evoluindo. Bom, fluxo migratório consiste no movimento de entrada, imigração, e saída de pessoas. No caso aqui você teria a emigração de um determinado país. Perfeito, galera? Então tomem cuidado, a questão do fluxo é saída e entrada, que de certa forma movimenta muita gente no mundo todo. São conceitos que eu acho que é bom lembrar, você estuda isso na geografia e aqui na história também. Perfeito, galera? Vamos lá. Leia o texto abaixo. Então agora a gente tem um texto para poder ficar claro. O capitalismo financeiro fragiliza as relações de trabalho no mundo.
Então, a gente, no nosso último encontro, falamos muito sobre a questão do capitalismo produtivo, capitalismo especulativo. Então, olha só, galera, empresários lucram mais com o capital especulativo. O que é isso que a gente comentou? Investimento em bolsa, em ações, falamos sobre o day trade, tá? E investem cada vez menos no capital produtivo. O que é o capital produtivo? Aquele onde você consolida, às vezes você faz indústria, comércio, você distribui renda, gera emprego. Então hoje as pessoas querem muito mais aplicar dinheiro em bolsa do que propriamente fazer o dinheiro gerar retorno. Claro, cada um com a sua ideia, só que o capitalismo ele gera sequelas meio perigosas. E a consequência é o aumento da desigualdade entre incluídos e excluídos. Por quê? Um grupo cada vez menor fica mais rico, a gente colocou esse número na nossa última aula, e um grupo cada vez maior vem ficando mais pobre. Parece meio que bom, xibom, xibom, bombom. O de cima sobe e o de baixo desce. Perfeito? A globalização nas últimas décadas, falamos sobre globalização também na nossa última aula, vejam a interligação, promoveu forte interligação econômicas e culturais e trouxe consequências, como aumento das desigualdades e crise econômica. A riqueza está concentrada nas mãos de pequenos grupos, cada vez menores e mais ricos, e que multiplicam o capital, na maior parte sem estabelecer relações de emprego no mundo do trabalho produtivo. Essa situação traz polarizações sociais, culturais, conflitos, perseguições políticas e religiosas, guerras, xenofobia, então vejo esse medo do estrangeiro de chegar e tomar um emprego, racismo e intensificação de crises políticas, econômicas e sociais. Vejam hoje, muitos países que discutem muito essa questão de receber o imigrante ou não. O Brasil sofreu muito com a questão dos haitianos que vieram, venezuelanos também, bolivianos em São Paulo. Então, quer dizer, é um problema a nível mundial. Perfeito, galera? Vamos lá. Nesse contexto, observamos que os fluxos migratórios, tanto a entrada quanto a saída de pessoas, revelam a tensão que o mundo vive. Pois a crise econômica, lembra de 2008, aquela crise que de certa forma mexeu muito com a economia global e que ainda tem reflexos, afetou os Estados Unidos e a Europa nos últimos anos. Por que Estados Unidos e Europa, galera? Vamos lembrar aqui. Estados Unidos e Europa são os grandes o quê, galera? São os grandes centros, onde os imigrantes buscam salvação. Tá? Muita gente vê, por exemplo, as pessoas sendo da África e da Ásia. Quem se lembra aí da nossa última Copa do Mundo, a Copa de 2018, galera, vencida pela França. Vejam quantos jogadores você tem de descendência, galera, africana de colônias francesas. Isso é um pouco desse reflexo, tá? E uma das reações dos países foi conter o fluxo migratório com legislações mais rígidas. Então, cada vez mais, vejam a própria Inglaterra saindo lá da União Europeia, lembra do Brexit? Então, cada vez mais as pessoas se preocupam com o quê? Com a questão de como tratar o imigrante. Os imigrantes internacionais buscam regiões menos afetadas da atual crise, ou seja, eu saio da minha zona de conflito e vou para um lugar mais tranquilo, por isso Europa e Estados Unidos. Em busca de melhores condições, encontram a crise internacional que afeta também os países envolvidos. Por quê? Porque o imigrante que chega, na visão daquele que já está, por exemplo, um nigeriano que vai para a Itália, o italiano se sente ameaçado, porque na sua concepção ele pode perder um emprego para o nigeriano. E parte da população enxerga os estrangeiros com medo, intolerância e desconfiança. E muitas vezes se transformam em práticas racistas, violentas, de ódio, perseguição e manifestações que exigem legislações de imigração específica que afetam os direitos humanos. Nós tivemos aquela novela aí que a Globo mostrou, falando sobre a questão do imigrante. Então, de certa forma, mostra muito isso. Em 11 de setembro de 2001, é a data que você teve lá o atentado no World Trade Center, então você teve a questão das Torres Gêmeas, quando então um grupo de terroristas ele vai bombardear os Estados Unidos, ataca o Pentágono, as Torres Gêmeas, é um marco histórico que fundamentou o desrespeito aos direitos humanos básicos. O mundo convive com prisões de imigrantes, as instalações de escutas telefônicas, a espionagem via internet contra pessoas, instituições e governos. Você já se colocou na situação de um muçulmano hoje, o cara que segue o islamismo que vive nos Estados Unidos? O cara é vigiado 24 horas. Perfeito? Então vamos lá, galera. A crise econômica norte-americana mostrou a fragilidade que o mundo vive diante do capitalismo financeiro. Mais uma vez, a galera investindo dinheiro. E aí o que acontece? Eu tive um colapso
parecido com o que aconteceu em 29. Além das propostas do neoliberalismo, lembra? O que é o neoliberalismo? A ideia da política da não intervenção do Estado, não conseguirem dar saída para a crise mundial, que afetam países envolvidos e não desenvolvidos, e agrava questões estruturais em todo o mundo. Porque os pobres vão em busca de condições em países ricos, agravando o que, galera? Ameaça, o medo. O mundo desenvolvido ergue muros, propõe isolamentos e leis severas de migração. A fronteira do México com os Estados Unidos reflete muito dessa tensão internacional. Não sei se a galera lembra, quando Donald Trump foi eleito, ele prometeu fazer um muro separando os Estados Unidos do México. Para quem já viu aquela série Narcos, não só da Colômbia, mas Narcos, México, fala muito, né, que muitos imigrantes tentam entrar ilegalmente pela fronteira. Desde o momento da queda do Muro de Berlim, há uma política de integração, interligação e expansão do capital. Com o agravamento das crises estruturais do mundo, os países passam atualmente por políticas de erguimento de muros, pois o capitalismo financeiro quer explorar uma parte da sociedade devido à sua expansão e menor dependência do sistema produtivo e do mundo de trabalho. Beleza? Então a gente está vendo que o seguinte, essas ondas imigratórias elas geram medo nos países que às vezes recebem, propondo medidas absurdas, como construções de muros que segregam grupos. Perfeito? Então vamos lá, galera. Após a leitura do texto, responda. 1. Quais as motivações da imigração? Galera, o que faz o cara sair em busca de oportunidade? Ô, moçada, a gente pode ver as mais variadas. Você pode falar sobre a questão, por exemplo, a questão econômica, pessoas que buscam melhores condições, a questão social, que o cara busca melhorar a sua condição, né, numa sociedade capitalista que você permite a ascensão e a queda. Você pode falar a questão cultural, das intolerâncias. Podemos falar também, inclusive, a questão do que? Desastres naturais, como, por exemplo, terremotos, furacões, guerras que são muito comuns ao longo do continente. Então, tudo isso, galera, são motivo para que as pessoas saiam das suas áreas, dos seus países e busquem oportunidade, tá? Então, claro, não é uma resposta, é uma sugestão, mas eu coloquei aqui o seguinte, galera. Por se caracterizar pela entrada de indivíduos ou grupos de outro país, podemos, o professor às vezes vai na correria e acaba dando errinhos. Destacar como motivações para a imigração, fatores econômicos, como a gente falou, culturais, religiosas, hoje uma coisa também que gera muito, né? Você vê, por exemplo, no Oriente Médio, grupos entre sunitas e xiitas que perseguem uns aos outros, políticos e naturais, como eu falei, secas, terremotos, enchentes, sem, é claro, deixarmos de citar as inúmeras guerras que acontecem em várias regiões do planeta. Então, tudo isso, galera, motiva as pessoas a saírem. Pois você acha que vai sair da sua casa, abandonar tudo? Por quê? Porque realmente é um desespero. Como diria, só para contrariar, aí vem um desespero machucando o coração. Porque imagina você largar tudo para trás e começar uma vida nova? Bom, tá? Se vocês tiverem oportunidade, galera, coloquei aqui, assistam esse filme. Tá na Netflix, quem tiver condição aí, procura um filme chamado Adu. Lindíssimo, só que muito pesado, que fala muito sobre essa questão de imigrantes. Assistam mesmo, tá, gente? Vale muito a pena. Perfeito? Então vamos lá. 2. O que revelam os fluxos migratórios no contexto atual? Como a gente viu lá no texto, né? Tá muito claro. Os fluxos migratórios eles acabaram sendo agravados pela crise que aconteceu. E essa crise, de certa forma, acelera a necessidade dessas pessoas que saem e que entram em determinadas regiões de buscar melhores condições. Então, se você pegar, por exemplo, segundo o texto, eu até transcrevi aqui para você lembrar, olha, os fluxos migratórios revelam a tensão que o mundo vive, pois a crise econômica afetou os Estados Unidos e a Europa. Por quê? Porque são os lugares onde você mais recebe imigrantes nos últimos anos. E uma das reações dos países foi conter o fluxo migratório com legislações mais rígidas. Eu esqueci de ter colocado aqui uma imagem que fica marcada de quando é encontrado, nossa, me dá até a dor falar nisso, de um pai e um filho foram encontrados ali naquele Rio Grande, tentando atravessar a fronteira dos Estados Unidos com o México, o molequinho com a mão dentro da blusa do pai, e os dois morreram afogados. Muito ruim. Ou seja, a crise mundial que afetou o planeta em 2008 e tem reflexo até hoje, faz com que a Europa e Estados Unidos se tornem as principais rotas de imigrante em busca de soluções para os efeitos desse colapso. Então veio a crise, então eu vou aonde? Eu vou alimentar o sonho americano ou vou tentar ir para a Europa em busca de uma oportunidade. Perfeito, galera? Então procurem
se antenar para o que está acontecendo, porque realmente é muito triste, tá? 3. Qual a relação entre o capitalismo financeiro e o fluxo migratório? O que a gente falou? O capitalismo financeiro, galera, muito motivado pelo capitalismo especulativo, investimento de bolsa, a gente deixou claro na nossa última aula. Ele não tem preocupação de gerar renda, gerar emprego. Ele tem aquela preocupação de você ganhar muito em pouco espaço, só que é risco. Então nem todo mundo consegue se dar bem com o investimento. E aí, consequentemente, com isso, o que acontece? Você gera menos emprego, distribui menos renda e as pessoas que, claro, vivem em regiões mais pobres são afetadas, porque a gente lembra que dinheiro corre para quem tem. Então, consequentemente, o capitalismo financeiro ele gera uma desigualdade, uma concentração financeira e aqueles que não têm acabam tendo que sair em busca de oportunidade em locais onde supostamente tem. Só que nem sempre essa pessoa que está chegando ela é bem-vinda. Só a gente olhar. Em função do capitalismo financeiro, através do capitalismo especulativo, lembra das bolsas que a gente falou tanto na nossa última aula? Buscar ganhos elevados em espaços curtos de tempo, sem que haja preocupação em investir capital produtivo. Desculpa, tá, galera? A questão do um errinho aqui. Com gerações de emprego e renda, populações de áreas mais pobres são grandes afetados e buscam em novas regiões melhores oportunidades, gerando um aumento no fluxo migratório mundial. Ou seja, é aquela história, se tem alguém sobrando, para alguém está faltando. Então essas pessoas que às vezes sentem muito na pele os efeitos dessa crise saem em busca de oportunidade, que como a gente vê, nem sempre acontece. Perfeito? Então vamos lá? Questão número 4. O que buscam os imigrantes internacionais? Gente, o que faz o cara sair? Tudo bem, a gente viu que ele sai pela questão política e econômica, mas eu busco o quê? Galera, eu busco dignidade. A ONU, que de certa forma vem lutando por direitos de imigrantes, vem tentando criar leis. A Alemanha, que de certa forma foi muito condenada por receber, e hoje ela não consegue saber o que fazer. A França, que tem muitos imigrantes que também para lá vão. Então, galera, o que busca os imigrantes? Gente, o que faz o cara sair? Galera, por serem normalmente regiões mais pobres e afetadas pela crise, os imigrantes internacionais buscam o quê? Em regiões menos afetadas, condições dignas de vida e trabalho. Eu quero sobreviver, eu quero ser visto como alguém. Gente, para você entender, olha o que eu coloquei, olha o dado que eu fiquei impressionado em 2019. Número de imigrantes no mundo em 2019 chega a 272 milhões, aponta relatório da ONU. Tá? Galera, do total de imigrantes, esses 272 milhões, 38 milhões têm menos de 20 anos. Jovens que, de certa forma, perdem completamente a perspectiva de futuro, na idade de muitos de vocês que estão me assistindo, e vão, galera, com a cara e com a coragem. Por isso que eu sugeri o filme. Os Estados Unidos lideram com o maior número de estrangeiros, cerca de 51 milhões. As pessoas que vão atrás do que? Do sonho americano. Tá? Então esse dado é de 2019, galera. Então isso pode ser que na época, depois, quando nós fizemos um relato da pandemia, isso pode, na verdade, agravar. Mas o que a gente percebe é que nos últimos 10 anos aumentou em quase 13% o número de imigrantes que acabaram em busca de oportunidade. Perfeito? Galera, mais uma vez eu agradeço demais vocês estarem comigo pela participação. Um beijo imenso no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Vamos continuar junto aí, porque a gente está vencendo etapa por etapa. Tá certo? Então, galera, fiquem com Deus. Até mais.